ninguém gosta de admitir. Mas a raiva é a emoção que mais revela aquilo que tentamos esconder. Não é o amor, nem a alegria, nem a tristeza. É a raiva. Ela aparece quando algo dentro de nós perde o direito de permanecer silencioso. Quando o mundo falha em perceber o que estamos tentando dizer de forma educada, madura, controlada. E então a raiva surge como um grito sem voz, uma verdade que escapa pelas frestas antes que possamos contê-la. Toda raiva começa com uma ausência, uma falta, um pedido que não foi acolhido. E por mais que tentemos racionalizar, limpar, espiritualizar ou controlar, existe sempre um ponto inicial. A raiva é a linguagem que nasce quando nenhuma outra funcionou. Há quem diga que explodimos porque somos impacientes, temperamentais ou emocionalmente desorganizados. Mas a verdade é mais íntima e mais cruel. A raiva aparece quando percebemos que não temos mais espaço. Quando o ambiente ao nosso redor não reconhece nossa existência, não sustenta nossas necessidades, não nos vê. E isso dói mais do que qualquer ofensa direta, porque é uma dor antiga, enraizada, que frequentemente não tem nome. A raiva que sentimos no presente costuma ser apenas a superfície de tudo o que já engolimos antes. E é por isso que, quando ela chega, chega inteira, quase sempre exagerada, quase sempre deslocada, quase sempre maior do que o episódio que a disparou. A verdade é que crescemos acreditando que a raiva é sinal de fraqueza moral, que é sinônimo de descontrole, que deve ser reprimida, abafada, escondida, porque pessoas equilibradas não ficam assim. Mas o que ninguém nos conta é que a raiva é um dos primeiros modos que um ser humano encontra para pedir cuidado. No começo da vida, antes de termos linguagem, antes de sabermos nomear o que sentimos, a raiva é um impulso vital que afirma: algo está errado, alguém precisa me ver, alguém precisa responder ao meu desconforto. E quando esse pedido não encontra resposta, aprendemos uma lição silenciosa. Sentir é perigoso, falar não adianta, expressar-se só piora as coisas. A raiva então se torna uma chama abafada, uma força que continua a existir, mas que não encontra mais rota para fora. Com o passar do tempo, essa chama deixa de ser apenas uma reação e se transforma numa sombra constante. Não percebemos, mas carregamos dentro de nós pequenas tensões, pequenos apertos, pequenas retenções emocionais que se acumulam até que o corpo não aguenta mais. E quando finalmente explodimos, ninguém entende, nem nós. Porque a explosão nunca é sobre um único episódio. Não é sobre a louça na pia, a mensagem visualizada e ignorada, o comentário atravessado ou o tom de voz que nos feriu. É sobre tudo o que veio antes. É sobre todos os momentos em que não fomos vistos, ouvidos, acolhidos. A raiva é o eco de uma vida inteira tentando existir num mundo que oferece pouco espaço para isso. Vivemos numa época que exige uma calma performática, um silêncio estratégico, uma suavidade permanente. Somos pressionados a parecer estáveis, produtivos, maduros, emocionalmente prontos. Há uma repressão velada que nos pede sorriso enquanto sentimos desgosto, paciência enquanto sentimos abuso, equilíbrio enquanto sentimos injustiça. E esse tipo de repressão não diminui a raiva. Ela apenas a desloca. Faz com que ela se volte para dentro, vire tensão muscular, irritação crônica, impaciência consigo mesmo, ansiedade. Faz com que sejamos forçados a carregar aquilo que o mundo se recusa a receber. É estranho pensar assim, mas o cenário emocional da vida adulta é, muitas vezes, um grande laboratório de contenção. Guardamos opiniões para não criar problemas. Guardamos frustrações para manter relações. Guardamos dores para não parecer frágeis. Guardamos feridas para não parecer intensos demais. Até que um dia o corpo não suporta mais ser depósito de tudo o que não dizemos. E a raiva emerge como um último recurso. Não para destruir, mas para revelar. Não como sinal de descontrole, mas como um lembrete de que algo dentro de nós ainda resiste, ainda quer existir, ainda pede para ser reconhecido. Há momentos em que sentimos raiva e logo depois nos arrependemos. Minimizamos. Viramos contra nós mesmos. Dizemos: exagerei, fui injusto, não precisava tanto. Mas o que raramente perguntamos é: por que aquela intensidade estava ali? O que ela tentava mostrar? O que dentro de nós estava implorando para ser ouvido,
há muito mais tempo do que percebemos. A raiva não surge do nada. Ela se alimenta de camadas invisíveis. Ela cresce nos espaços onde nossa voz foi domesticada. E quando finalmente aparece, não quer apenas expressão, quer reparação. A pergunta difícil, mas necessária, é: por que a raiva se tornou nossa última linguagem? Por que precisamos chegar ao limite para sermos percebidos? Por que só ouvimos o outro quando ele já está quebrando por dentro? E o que isso revela sobre a forma como nos relacionamos, com nós mesmos e com o mundo? Talvez a resposta esteja menos na intensidade da raiva e mais no silêncio que veio antes dela. Um silêncio que carregamos como quem carrega um peso intraduzível. Um silêncio que machuca, que se acumula, que nos deixa à beira de uma implosão emocional. E é justamente esse silêncio que vai nos levar diante, onde a falha do ambiente, especialmente dentro da família, começa a mostrar que a raiva nunca nasce sozinha. Ela nasce de uma história. E histórias, quando não são escutadas, sempre voltam a falar por outros meios. A família é o primeiro lugar onde deveríamos aprender segurança, mas muitas vezes é o primeiro lugar onde aprendemos silêncio. Não o silêncio tranquilo, mas aquele silêncio carregado, cheio de tensão invisível, onde cada gesto precisa ser medido para não provocar algo pior. Muitos de nós crescemos em casas onde a raiva não era permitida, mas estava por toda parte. Uma raiva disfarçada em portas batidas, respirações pesadas, olhares demorados demais para não dizer nada e, ao mesmo tempo, dizer tudo. E quando crescemos nesse tipo de ambiente, aprendemos a sentir antes de entender. Aprendemos a perceber mudanças mínimas de tom, pausas estranhas nas frases, passos mais fortes no corredor. Aprendemos que qualquer desatenção pode se transformar em conflito. E é assim que, sem perceber, a raiva começa a se infiltrar dentro de nós como uma linguagem secreta que herdamos sem ser ensinados. É curioso como recordamos certos momentos da infância não pelos detalhes, mas pela sensação no corpo. Aquele dia em que você derrubou um copo e sentiu o ar da sala mudar de temperatura. Aquele instante em que alguém levantou a sobrancelha e você entendeu que havia ultrapassado um limite que nunca foi explicado. Aquele almoço em que duas pessoas discutiram baixinho, tentando parecer calmas. E você sabia que aquilo ainda ia explodir mais tarde. Em muitas famílias, a raiva não se expressa apenas quando aparece. Ela molda o clima inteiro. Ela transborda mesmo quando ninguém está gritando. E para uma criança, isso não é apenas desconfortável, é formativo. Ensina que o mundo é instável, que amar é caminhar em terreno frágil, que existir exige cautela. A raiva, antes de ser nossa, pertenceu ao ambiente. O problema é que um ambiente assim não nos ensina a lidar com a raiva, apenas nos ensina a temê-la. Então crescemos e levamos para a vida adulta hábitos que parecem naturais, mas que são, na verdade, cicatrizes emocionais. Alguns se tornam pessoas que fogem de qualquer conflito, mesmo quando estão sendo machucadas. Outros se tornam explosivos porque nunca aprenderam a se expressar antes de chegar ao limite. Outros ainda se tornam hipercontrolados, acumulando tanto autocontrole que, quando finalmente perdem a paciência, sentem vergonha, culpa, a sensação de que algo dentro deles é defeituoso. Mas nada disso é defeito. São estratégias desenvolvidas para sobreviver a ambientes onde a raiva nunca foi acolhida, apenas temida. Pense em quantas vezes você já engoliu uma resposta na própria casa para evitar uma discussão. Quantas vezes aceitou injustiças pequenas porque acreditava que não vale a pena brigar por isso? Quantas vezes se percebeu irritado com alguém da família não pelo que aconteceu naquele dia, mas por um acúmulo que ninguém nunca nomeou? Existe uma estranha familiaridade quando sentimos raiva de quem amamos. É como se estivéssemos revivendo uma dor antiga, repetindo uma dinâmica que começou muito antes de podermos entender o que estava acontecendo. A raiva na família nunca é apenas raiva, é memória emocional. É o registro vivo de tudo aquilo que tentamos contornar, ignorar ou superar. E é justamente nesse ponto que algo inesperado acontece. Porque quando tentamos criar relações saudáveis na vida adulta, descobrimos que os velhos padrões ressurgem em situações novas. Você se pega irritado demais com algo pequeno que seu parceiro fez. Sente uma frustração exagerada quando um amigo cancela um encontro. Perde a paciência quando um parente faz um comentário que ouviu a vida inteira. E de repente percebe que não está reagindo apenas ao presente. Está reagindo ao passado.
É como se a raiva reconhecesse certos gatilhos antes mesmo de você perceber. Como se dissesse: isso você já viveu, isso você já conhece, isso você ainda não cicatrizou. É nesse ponto que a narrativa se torna mais profunda. Não somos apenas vítimas das falhas do ambiente. Também nos tornamos guardiões dessas falhas. Repetimos o que nos feriu. Criamos silêncios que lembram os silenciosos que nos educaram. Respondemos de humor tenso quando estamos cansados, exatamente como alguém fazia com a gente. Exigimos calma dos outros, embora nunca tenhamos recebido calma verdadeira. Não porque queremos machucar, mas porque não aprendemos outro caminho. A raiva, quando não encontra quem a traduza, se transmite, passa de geração em geração como um código emocional que ninguém consegue decifrar totalmente. E então chegamos ao ponto mais delicado. A raiva que sentimos na família não nasce porque somos ingratos, difíceis ou descontrolados. Ela nasce porque, em algum momento, a pessoa que deveria ter sido porto seguro foi tempestade. Não por maldade, mas porque também carregava sua própria história, seus próprios silêncios, suas próprias impossibilidades. A raiva familiar é um espelho quebrado, onde vemos nossas dores refletidas nas dores do outro. E isso explica por que é tão difícil lidar com ela. Porque mexe com algo íntimo, visceral, que conecta várias camadas da nossa vida: passado, presente, expectativa, frustração, amor, medo. A verdade incômoda é que, quando perdemos a paciência com alguém da família, muitas vezes estamos tentando falar de uma ferida anterior que nunca teve espaço. Uma ferida que, se pudesse falar, diria: olha para mim, eu ainda estou aqui. Mas como não sabemos nomeá-la, ela se transforma em irritação, sarcasmo, impaciência, distância. E o mais inquietante: quanto mais tentamos controlar, mais escapa. A raiva sempre encontra uma brecha. O mistério é que mesmo quando sentimos raiva dessas pessoas, continuamos desejando que elas nos entendam. Não desistimos desse desejo. A raiva familiar é, paradoxalmente, um pedido desesperado por vínculo. Um pedido que diz: eu quero ficar, mas preciso que seja diferente. E essa é a chave. Porque, se na família aprendemos a calar para não perder o amor, no mundo moderno aprendemos um silêncio diferente. O silêncio da exaustão, da sobrecarga, do acúmulo de microagressões que transformam qualquer pessoa em alguém à beira do limite. A raiva não nasce apenas do passado, ela se alimenta do presente. E é isso que vamos descobrir agora. A raiva raramente chega sozinha. Ela aparece como um visitante que não foi convidado, mas que conhece todos os nossos cômodos internos, inclusive aqueles que fingimos que não existem. Antes de explodir, ela passeia silenciosa pelas bordas, um incômodo discreto, uma tensão atrás dos olhos, um pensamento que insiste em voltar. E é justamente nesse passeio quase invisível que mora sua força. Costumamos tratá-la como um monstro, mas e se ela for, na verdade, um mensageiro? A raiva não surge do nada. Ela é a linguagem secreta do limite sendo ultrapassado, do desejo não reconhecido, da necessidade ignorada. Só que, no ritmo apressado das nossas vidas, quem realmente se senta para ouvir o que ela está tentando dizer? Talvez o mais curioso da raiva seja sua capacidade de revelar o que não admitimos nem para nós mesmos. Quando alguém esbarra em você na rua, por que a intensidade do sentimento varia tanto? Às vezes nada acontece. Outras, um incêndio se acende em segundos. O esbarrão é o mesmo, mas o terreno interno não é. A raiva não está no gesto, está no que o gesto desperta. Uma ferida antiga, um medo de ser invisível, um ressentimento adormecido. É como se a vida tocasse um ponto sensível que você acreditou ter superado, mas que segue ali, enterrado sob camadas de discursos racionais. E de repente, tudo vibra de novo. Há um momento específico, breve, quase imperceptível, em que a raiva nos oferece um espelho. Não aquele espelho confortável em que vemos nossa melhor versão, mas o espelho incômodo que revela o que evitamos encarar. Você já reparou como, muitas vezes, a raiva aponta para algo que você perdeu? Um tempo, um espaço, uma prioridade. Ela denuncia o roubo, mesmo quando o ladrão fomos nós mesmos. Quantas vezes não nos irritamos com alguém que exige demais, mas no fundo é a nossa própria incapacidade de dizer não que nos atormenta? Quantas vezes externalizamos uma indignação,
quando a origem está em uma promessa que quebramos para nós, e ainda assim, tentamos nos afastar dela como se fosse um sinal de fraqueza moral. Mas fugir não resolve. A raiva ignorada se infiltra nos cantos mais improváveis do cotidiano, no suspiro pesado ao abrir o e-mail, na irritação com um barulho mínimo, na impaciência com quem não tem culpa nenhuma. E quando ela escapa, porque ela sempre escapa, é fácil interpretar como descontrole aquilo que na verdade é acúmulo. Uma represa não transborda porque é fraca, transborda porque ninguém abriu as comportas a tempo. Há também um mistério fascinante. Por que sentimos tanta vergonha da raiva? Talvez porque ela nos coloca em contato direto com o que não conseguimos controlar. Ela rasga a superfície polida que tentamos manter e expõe impulsos que a sociedade insiste em domesticar. Mas será que é possível viver inteiramente domesticado? Será que não há algo profundamente humano nessa força que tenta defender nossa integridade, mesmo quando usamos os meios errados? Talvez a questão não seja se devemos ou não sentir raiva, mas o que fazemos quando ela chega. E mais ainda, o que ela revela sobre o que deixamos passar. Imagine por um instante que a raiva é um alerta sonoro em uma sala silenciosa. Ele não toca para ser ignorado. Toca porque algo precisa de atenção imediata. No entanto, nosso primeiro impulso é silenciar o alarme e não investigar o que o disparou. Por quê? Porque investigar exige coragem, e coragem custa tempo, energia e honestidade. É mais fácil acusar o outro do que admitir nossa vulnerabilidade. Mais fácil reclamar do mundo do que reconhecer que negligenciamos nossos limites por muito tempo. Você já percebeu que muitas explosões vêm de um corpo exausto, de um coração acumulando pequenas frustrações, de uma vida que não deu espaço para respirar? A raiva também guarda uma estranha habilidade de nos conectar com aquilo que consideramos justo. Não a justiça idealizada dos livros, mas a justiça íntima, aquela que diz: isso ultrapassou meu limite. Algo em nós desperta e se ergue para proteger o que valorizamos. Porém, a falta de compreensão desse movimento nos leva a confundir proteção com ataque, limite com agressão, dor com violência. Construímos muros onde deveríamos construir portas. E, ironicamente, ao tentar evitar que os outros nos machuquem, acabamos nos isolando de qualquer possibilidade de reparação. Como amar com profundidade se estamos sempre armados? Como conversar de verdade, quando cada palavra é ouvida como ameaça? No fim, talvez a pergunta mais importante seja: o que aconteceria se tratássemos a raiva como uma visita que merece ser escutada? Não acolhida para sempre, não deixada livre para destruir a casa, mas escutada? O que aconteceria se, em vez de reagir, fizéssemos uma pausa e perguntássemos: de que você está tentando me proteger? Essa pergunta muda tudo. Ela desloca o foco do ataque para o significado, da culpa para o cuidado. E nesse deslocamento, algo abre espaço para respirar. É então que percebemos que a raiva, quando compreendida, não é inimiga. É um mapa. Um mapa das fronteiras que precisamos redesenhar, das necessidades que deixamos para depois, das conversas que adiamos, da coragem que ainda estamos aprendendo a ter. E é nesse exato ponto que a raiva deixa de ser um problema e se transforma em guia. Não um guia perfeito, nenhum guia interno é, mas um que aponta para perguntas que evitamos há tempo demais. Afinal, o que você está sentindo não é só fúria, é história, é verdade, é pedido, é vida tentando voltar a pulsar onde você desistiu de cuidar. Há um detalhe pouco comentado sobre a raiva. Ela costuma aparecer antes mesmo de sabermos seu nome. Em 2015, um grupo de neurocientistas mapeou reações corporais de centenas de pessoas e descobriu algo intrigante. O corpo reage à raiva alguns segundos antes da consciência perceber o que está acontecendo. O coração acelera levemente, a temperatura da pele sobe, a concentração de ar nos pulmões diminui. É como se o corpo estivesse enviando um telegrama urgente, mas a mente demorasse a abrir o envelope. Essa defasagem cria um espaço perigoso, porque nesse intervalo nós já estamos agindo, mesmo sem entender por quê. É o momento em que a discussão começa por um motivo e termina por outro totalmente diferente, quando falamos mais alto sem notar, quando o rosto esquenta e a sensação de "não estou bem" se instala antes de qualquer lógica. Uma vez, um psicólogo contou um caso surpreendente de um paciente que, toda vez que ficava irritado,
sentia cheiro de metal queimado. Ele acreditava que era imaginação, até descobrir, anos depois, que durante a infância presenciava discussões intensas na cozinha de casa enquanto o forno antigo soltava um odor metálico. O corpo guardou a memória e a reproduzia toda vez que o sistema emocional entrava em alerta. Não é incrível, e um pouco assustador, perceber que a raiva pode carregar sensações tão antigas que não lembramos conscientemente? Isso nos lembra que a raiva não fala apenas da ferida atual. Ela carrega uma biblioteca inteira de episódios acumulados, muitos deles fora do alcance da nossa narrativa pessoal. Mas nem tudo na raiva é sombra. Existem momentos improváveis em que ela se torna impulso de criação. Há histórias famosas de cientistas que fizeram avanços depois de explosões controladas de frustração. Beethoven escreveu partes inteiras de composições enquanto travava conflitos internos. E até escritores relatam que algumas das suas obras mais intensas nasceram de uma raiva profunda contra injustiças específicas. Existe algo nesse estado emocional que reorganiza o foco, quase como um farol dramático apontando para aquilo que não pode mais ser ignorado. A raiva, quando não destrói, direciona. E quando direciona, muda destinos. Ainda assim, a maior parte das pessoas tenta evitar a raiva como se fosse um sinal de que algo está quebrado dentro delas. Mas e se for justamente o contrário? Em alguns estudos recentes, pesquisadores analisaram gravações de casais discutindo e descobriram que a intensidade da raiva nem sempre indicava um relacionamento ruim. O problema era a ausência de significado na raiva, não a raiva em si. Curiosamente, casais que nunca demonstravam irritação tinham índices maiores de rompimentos silenciosos. A raiva, quando existe comunicação, é como uma sirene que avisa que o vínculo ainda está vivo. O silêncio absoluto, esse sim, costuma ser o verdadeiro perigo. Há também acontecimentos improváveis que revelam a força desse sentimento em dimensões quase surreais. Em 2008, um homem nos Estados Unidos ficou tão indignado ao ser tratado com desdém em um restaurante que, ao voltar para casa, percebeu que havia tomado a decisão de mudar completamente de carreira. Demorou meses até relacionar as coisas, mas aquela raiva específica foi o marco de uma vida inteira de submissão disfarçada de paciência. Ele dizia: "Não fiquei irritado pelo atendimento. Fiquei irritado porque percebi que passei anos engolindo tudo." A raiva desvendou a farsa que ele mesmo acreditava. E como acontece com muitos de nós, a vida dele mudou a partir de um único desconforto emocional que parecia banal. No cotidiano, porém, a raiva aparece de formas mais sutis e igualmente reveladoras. Já notou que ela sempre surge quando sentimos que algo essencial está sendo ameaçado? Não é sobre o copo quebrado, o trânsito, a mensagem deixada sem resposta. É sobre o que tudo isso desperta. A sensação de ser desrespeitado, invisível, ignorado, insuficiente. A raiva é o guarda-costas emocional da nossa dignidade. E ao contrário do que muitos pensam, ela não está interessada em vingança. Está interessada em coerência. Sempre que algo não combina com o que acreditamos merecer, ela se manifesta. O problema é que confundimos essa busca por coerência com agressividade e acabamos sufocando um sentimento que poderia ser uma bússola. Talvez o ponto mais fascinante, porém, seja perceber que a raiva não quer permanência. Ela não foi desenhada para durar. Estudos mostram que, quando reconhecida, ela dissipa mais rápido do que a tristeza ou o medo. Mas quando é evitada, ela se transforma em ressentimento. E o ressentimento, esse sim, tem fôlego para atravessar décadas. Todo mundo conhece alguém que ainda fala, com brilho nos olhos, de uma mágoa de 30 anos atrás. A raiva original já não existe. Virou outra coisa, mais pesada e mais difícil de dissolver. E é justamente por isso que ignorá-la é tão arriscado. Ela volta, não como fogo, mas como cinza que se infiltra em tudo. A pergunta que fica é: onde colocamos a raiva quando não sabemos o que fazer com ela? Jogamos nos outros, jogamos no corpo, jogamos no trabalho, jogamos em pequenas irritações que viram válvulas de escape disfarçadas. A raiva nunca some sozinha. Ela se move, procura brechas, busca expressão. É um rio que se recusa a parar. E se você não escolhe o caminho, ela escolhe por você. Às vezes se transforma em impulsividade, às vezes em frieza, às vezes em sarcasmo. Cada estratégia diz algo sobre a forma como aprendemos a sobreviver emocionalmente.
No final das contas, a raiva exige apenas uma coisa que temos enorme dificuldade em oferecer: honestidade. Não a honestidade externa, aquela que aponta o erro do outro com precisão cirúrgica, mas a honestidade interna, aquela que pergunta: por que isso me tocou tanto? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é ela que abre a porta para a compreensão real. E talvez seja esse o ponto inesperado de toda essa narrativa. A raiva, por mais intensa e assustadora que pareça, não está tentando nos destruir. Está tentando nos devolver. Nos devolver ao que importa, ao que foi ultrapassado, ao que pedimos para não sentir. A raiva é uma guardiã antiga, rude e barulhenta, mas profundamente leal. E quando entendemos isso, tudo muda. Inclusive a forma como encaramos o que nos fere. Existe um instante da vida em que a raiva deixa de ser apenas reação e se transforma em linguagem. Não uma linguagem verbal, organizada e tranquila, mas uma forma de expressar aquilo que nunca conseguimos colocar em palavras. É o momento em que percebemos que a raiva não está simplesmente vindo de fora, mas está vindo de algum lugar profundo, onde deixamos guardadas todas as pequenas desistências que fizemos de nós mesmos. E é justamente quando ela tenta falar que começamos a entender o risco de continuar calando tudo o que sentimos. Há uma quebra silenciosa nesse processo, como se a raiva puxasse uma cortina e revelasse aquilo que sempre esteve ali, esperando que tivéssemos coragem de olhar. Às vezes, essa revelação acontece quando o corpo não aguenta mais. Um dia comum pode se transformar em explosão por causa de algo ínfimo, como um comentário atravessado ou uma pergunta inocente. Mas a explosão não é sobre aquilo. É sobre os anos acumulados de pequenas injustiças pessoais que fomos engolindo. É sobre todas as vezes em que nos disseram para não fazer drama, quando na verdade estávamos pedindo para alguém nos enxergar. Quando finalmente transbordamos, o choque não é com os outros. É com nossa própria incapacidade de perceber o quanto estávamos presos a um padrão emocional que não suportava mais o peso. A raiva aparece como um terremoto interno, derrubando estruturas que já estavam condenadas, mas que fingíamos estar inteiras. Há algo especialmente cruel na forma como aprendemos a lidar com a raiva. Desde cedo, somos treinados a acreditar que sentir raiva é errado, feio ou vergonhoso. O problema é que não existe educação emocional que funcione quando o ensinamento principal é esconder. É como ensinar alguém a pilotar um avião dizendo: você vai aprender tudo, menos o que fazer se ele começar a cair. Crescemos sem saber pousar, sem saber estabilizar, sem saber reconhecer os sinais de turbulência. Por isso, tantas pessoas chegam à vida adulta com a sensação de que sua raiva é incontrolável, quando na verdade ela é apenas analfabeta, porque nunca lhe ensinaram palavras. E quando um sentimento não aprende palavras, ele fala do único jeito que consegue: alto. Mas há um momento específico em que a raiva muda de forma, e é nesse ponto que a narrativa se intensifica. Acontece quando deixamos de sentir raiva do mundo e começamos a sentir raiva de nós mesmos. É uma virada silenciosa, quase imperceptível, mas devastadora. De repente, tudo o que nos irrita parece apontar para um suposto defeito interno. Eu deveria ter sido mais forte. Eu deveria ter respondido. Eu deveria ter percebido antes. E sem perceber, a raiva que antes tentava nos proteger se volta contra nós como uma lâmina. É nessa fase que muitos começam a adoecer emocionalmente. Não porque a raiva aumentou, mas porque foi redirecionada para o único alvo que não deveria atingir: a própria identidade. Essa mudança costuma vir acompanhada de um comportamento estranho. Começamos a nos irritar com situações pequenas que antes não nos abalavam. Uma fila lenta, um barulho distante, uma falha técnica no computador. Nada disso justificaria tanta tensão, mas nos sentimos tomados por uma energia pesada, quase elétrica. O que está acontecendo não é irritação com o mundo. É o corpo tentando alertar que algo dentro de nós foi empurrado além do limite. E quanto mais ignoramos esses sintomas, mais a raiva se multiplica, criando versões menores e mais rápidas dela mesma, como pequenas faíscas que incendiam o cotidiano. Em algumas pessoas, essa irritação interna se transforma em autoexigência extrema. Tudo vira motivo para cobrança. Nada é suficiente. Qualquer erro mínimo se torna prova de fracasso. E, por trás de toda essa rigidez,
Há um medo enorme de reconhecer que a raiva não está ligada ao desempenho, mas às dores não nomeadas. A pessoa se convence de que precisa ser impecável para não decepcionar ninguém, quando na verdade o que ela teme é encarar a própria vulnerabilidade. É aqui que a raiva se transforma em armadura, pesada, rígida, sufocante. Uma armadura que protege por fora, mas machuca por dentro. E é nesse ponto que chega a reviravolta que muitos não esperam. A raiva, quando levada ao limite, não explode. Ela apaga. Não para de existir, mas perde o fogo e vira cinza emocional. A pessoa deixa de se irritar, mas também deixa de se envolver, de se posicionar, de sentir entusiasmo. Tudo fica morno, indiferente, suspenso. A ausência completa de raiva pode parecer paz, mas raramente é. Na maior parte das vezes, é só cansaço. Um cansaço tão profundo que não sobra energia nem para reagir. A pessoa começa a aceitar o que não deveria aceitar, a tolerar o intolerável, a viver em silêncio para evitar qualquer conflito. Mas o preço desse silêncio é alto, porque a raiva não desaparece. Ela apenas se enterra. É justamente quando chegamos nesse estado anestesiado que algo inesperado acontece. Pode ser uma frase dita por alguém, uma memória que reaparece, um limite ultrapassado de forma abrupta. Algo pequeno, mas que atravessa a apatia como um estilhaço. E então, como se uma porta interna se abrisse, sentimos novamente aquele velho calor. A raiva volta, não como explosão, mas como uma lembrança de que ainda estamos vivos. E essa volta, por mais desconfortável que seja, é um sinal de que ainda existe um eu ali dentro tentando sobreviver. É o momento em que percebemos que a raiva não estava tentando nos destruir, estava tentando nos acordar. E quando esse despertar acontece, não há como voltar atrás. Surge uma pergunta que reorganiza tudo. O que exatamente essa raiva está tentando me mostrar? Essa pergunta marca o início de um processo de transformação, mas também anuncia o conflito final que se aproxima. O conflito entre quem fomos obrigados a ser e quem realmente somos. E é nesse ponto, entre o despertar e o confronto, que a história se prepara para a conclusão. Chegamos ao ponto em que a raiva já não é mais inimiga nem ameaça, mas uma revelação. O que fazemos a partir daqui determina se continuaremos presos aos mesmos ciclos ou se abriremos espaço para uma vida mais honesta e consciente. A verdade é que não existe liberdade emocional enquanto tratarmos a raiva como algo vergonhoso ou inadequado. Ela não é sinal de fraqueza, falha moral ou descontrole. Ela é uma mensagem, e toda mensagem traz um pedido. A questão é, qual pedido sua raiva está fazendo agora? Talvez ela esteja pedindo descanso. Talvez esteja pedindo limites. Talvez esteja pedindo coragem para sair de lugares que secam sua energia. Ou talvez esteja pedindo apenas para ser ouvida, sem que você a transforme imediatamente em culpa, em defesa ou em silêncio. Podemos passar anos tentando nos livrar do que sentimos, quando na verdade o caminho sempre esteve no sentido contrário. Não é afastando a raiva que encontramos paz, mas nos aproximando dela com curiosidade, em vez de medo. E a primeira prática que você pode começar agora é simples, mas poderosa. Quando sentir raiva, não a empurre para longe. Pergunte a si mesmo, com calma: o que exatamente me feriu aqui? O que foi tocado dentro de mim? Não importa se a resposta vier confusa, fragmentada ou tardia. O importante é abrir o espaço para que essa resposta exista. Ao fazer isso, você está ensinando sua raiva a falar uma língua compreensível. Está tirando o peso da explosão e trazendo a clareza que sempre faltou. A raiva só se torna destrutiva quando não encontra palavras. Quando encontra, vira direção. A segunda prática é observar o corpo. Cada pessoa sente raiva de um jeito diferente. Em algumas, o coração dispara. Em outras, a garganta fecha. Em outras ainda, surge uma sensação fria na barriga. Reconhecer esses sinais é como aprender os primeiros passos de uma dança que sempre esteve acontecendo, mas você nunca percebia. Quando você aprende a identificar o começo da raiva no corpo, evita que ela chegue ao extremo. A raiva deixa de ser um incêndio fora de controle e se torna uma chama que você sabe manejar. A terceira prática é aceitar que sentir raiva de alguém não significa odiar essa pessoa. Muitas vezes, sentimos raiva justamente de quem mais amamos, porque são essas relações que tocam nossas partes mais sensíveis. A raiva não é falta de afeto,
É parte do afeto. É o lugar onde as expectativas, os pertencimentos e as vulnerabilidades se encontram. Não tenha medo de reconhecer isso. A raiva faz parte da linguagem do amor tanto quanto a ternura, só que ninguém nos ensinou a ouvi-la. Quando entendemos isso, deixamos de usar a raiva como ataque e começamos a usá-la como ponte. A quarta prática, talvez a mais transformadora, é aprender a direcionar a raiva para algo que importe. Em vez de gastá-la em discussões repetitivas, em frustrações diárias ou em autocríticas destrutivas, você pode transformá-la em motor para mudanças reais. A raiva é energia, e toda energia pode ser canalizada. Você pode usá-la para finalmente colocar limites que nunca teve coragem de impor. Pode usá-la para abandonar relações que sempre drenaram seu valor. Pode usá-la para se posicionar, para criar, para reconstruir partes da sua vida que estavam estagnadas há anos. A raiva, quando encontra propósito, vira potência. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como saber se a raiva está me guiando ou me sabotando? A resposta é mais simples do que parece. A raiva que guia abre caminhos. A raiva que sabota fecha. A raiva que guia traz clareza. A que sabota traz confusão. A raiva que guia fortalece sua identidade. A que sabota a atropela. E essa distinção não vem de regras externas, mas de uma escuta interna. Você sente quando está indo contra si mesmo. O corpo sabe. A intuição avisa. A vida dá sinais. O problema é que raramente paramos o suficiente para ouvi-los. Chegando ao fim dessa jornada, fica uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. A raiva não quer que você seja alguém melhor para os outros. Ela quer que você seja alguém inteiro para si mesmo. Não existe transformação verdadeira sem passar pelos territórios desconfortáveis da alma. A raiva faz parte desse território. Ela ilumina feridas, revela limites, expõe necessidades, escancara verdades que preferimos ignorar. E ainda assim, ela continua sendo um dos sentimentos mais mal compreendidos da experiência humana. Agora, você tem a oportunidade de fazer diferente, de tratá-la como parte legítima de quem você é. E se tudo isso fizer sentido para você, lembre-se, você não precisa resolver tudo hoje. Não precisa entender completamente sua raiva agora. Basta que dê um passo. Um pequeno passo na direção da honestidade emocional já é suficiente para iniciar um processo profundo de mudança. A transformação não começa quando você elimina a raiva, mas quando finalmente decide ouvi-la. Se esse vídeo te tocou, te fez pensar ou te trouxe alguma clareza, mesmo que pequena, eu quero te pedir algo importante. Curta esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregá-lo para mais pessoas que também precisam ouvir isso. E se você quiser compartilhar sua experiência, mesmo de forma anônima, deixe seu comentário. Às vezes, uma frase que você escreve pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para se sentir menos sozinha. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para continuar acompanhando reflexões como essa. Obrigado por estar aqui até o final. Isso já mostra uma coragem que talvez você ainda nem tenha percebido.